Chegamos ao momento da pregação da palavra de Deus, por isso convido a todos os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta que Paulo escreveu ao Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Diz a inerrante palavra de Deus: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade e não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Senhor, tua palavra exposta, lida, Senhor, precisa ser exposta. Precisa ser anunciada, ó Deus, aplicada à vida do teu povo. Quem pode fazer isto, ó Deus, senão o teu Espírito? Nós não podemos, ó Deus. Esteja-nos aqui na tua dependência, buscando de fato a direção do teu Espírito para que sejamos fiéis, ó Deus, na transmissão e o teu Espírito faça, ó Deus, sua obra, aquela que nós jamais podemos fazer. Toma-nos, ó Deus, toma nossa boca, a nossa língua, de modo, Senhor, que possamos engrandecer o teu nome nas verdades, ó Deus, infalíveis que se encontram aqui nesse texto. Revela-te, ó Deus, revela teu Filho aos ouvintes. Traz a lição, ó Deus, a mensagem. Aplica, Senhor, essa palavra aos corações, para que os ouvintes, ó Deus, bendigam o teu nome, glorifiquem o teu nome, para que todos aqueles que ouvirem, Senhor, sejam impactados pela tua palavra, impactados por Jesus, o único Salvador, o mediador. Se curvem diante do senhorio de Cristo. Se curvem, ó Deus, antes daquele grande dia, porque haverá um dia em que todo joelho vai se dobrar, mas que se dobrem antes, ó Deus, que reconheçam seus pecados, não importa quanto tempo, ó Deus, tenham de vida, de existência, não importa quanto tempo tenham de igreja, que vão à igreja, que frequentam a igreja, seja for, não importa, ó Deus. Nós sabemos que não é esse o critério, não é essa a condição é a rendição completa, o arrependimento verdadeiro. Como lemos, ó Deus, leva os ouvintes ao pleno conhecimento da verdade. Assim te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. O título do sermão, irmãos, é Diretrizes para o culto público, a oração abrangente, a segunda parte, né, parte 2. Por que a parte 2? Porque no domingo passado expusemos os primeiros 2 versículos desse texto que nós lemos, buscando, procurando mostrar aos irmãos como deve ser feita a oração no culto público. Por que isso? Porque a oração é o primeiro assunto abordado aqui pelo apóstolo Paulo nessa epístola, sobre as diretrizes que ele está dando para o culto público. Paulo vai dedicar todo esse capítulo 2 para tratar deste assunto que está dentro de do objetivo principal que ele escreveu essa carta, que era orientar Timóteo e toda a igreja de como proceder na casa de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. Então, dentro desse grande assunto está diretrizes para o culto público. Como deve se dar o culto? O primeiro assunto que Paulo traz é sobre a oração. E nós aprendemos, irmãos, de imediato que a oração deve ocupar um lugar de suma importância no culto. E não deve ser qualquer oração, deve ser uma oração abrangente. Por isso que na primeira parte, na primeira exposição desses versículos, nós procuramos responder a seguinte pergunta: como deve ser uma oração abrangente? O que é essa oração abrangente? É a oração do culto público. Como ela deve ser? O que é que Paulo nos mostra aqui nessas orientações a Timóteo? Em primeiro lugar, nós vimos que uma oração abrangente deve ser variada. Paulo nos traz, irmãos, 4 tipos de oração que devem estar presentes no culto: súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Então, quando uma oração ela é ministrada no culto público, ela deve, irmãos, contemplar
ao menos esses tipos. Não necessariamente que a oração tem que conter todos esses tipos. Mas por que Paulo diz isso? Porque é necessário, é imperioso, haja súplicas, haja aqueles pedidos específicos, aquelas necessidades preeminentes assim, que a igreja está passando, que o mundo está passando. A igreja precisa, os irmãos precisam ter noção do que é necessário suplicar, das verdadeiras necessidades, para que as suas orações não sejam orações superficiais. Deus não quer, Deus não deseja oração superficial no culto, umas orações que estão distantes da vontade de Deus, orações mecânicas, automatizadas. Deus deseja que o povo coloque as necessidades, façam as suas petições, suplicando a Deus, colocando as necessidades da igreja, as necessidades do mundo. Rogar, como o próprio apóstolo Paulo, nós vamos ver, especifica, olha a condição, olha como nós estamos em termos das autoridades. Não deixe de suplicar por elas, a condição em que o mundo está vivendo, que as pessoas estão vivendo, a miséria. Eu não estou falando de miséria meramente sob a perspectiva da condição econômica, mas a miséria espiritual. O mundo está miserável, as pessoas estão sem nenhuma perspectiva real de vida, está com uma vida superficial, as pessoas estão vivendo de forma superficial, para o aqui, para o agora. É a vida de fast food, é querer as coisas de imediato, pronto para consumir. Só importa que esteja num sabor que lhe agrade, ele escolhe o sabor no menu. É assim que as pessoas estão vivendo, sem buscar, sem conhecer a vontade de Deus. Eles não querem saber da vontade de Deus, eles querem saber da sua vontade, de atender ao que eles querem, ao que eles sonham, ao que eles almejam, ao que eles estão planejando. Tanto é que, observem, a maioria dos votos que as pessoas dão aos outros quando eles aniversariam: olha, eu desejo que todos os seus sonhos sejam realizados. Não é assim normalmente que as pessoas... Completamente contrário à vontade de Deus. As pessoas fazem isso porque elas estão pedindo a Deus o quê? Porque quando elas desejam isso, é como se elas estivessem pedindo a Deus algo. Elas não estão pedindo que a vontade de Deus seja realizada na vida da pessoa. E não é a vontade de Deus que deve prevalecer, é a vontade da pessoa, é o sonho da pessoa, é o desejo da pessoa. Deus me livre, irmãos, uma oração dessa no culto público. Deus me livre. Está completamente contrário à vontade de Deus. Então Deus fala de suplicar, Deus fala por meio do apóstolo Paulo, de fazer as orações. Nós temos assuntos regulares, nós temos assuntos que tem que estar presente todos os dias nas nossas petições, e tem que estar presente no culto. Mais santidade, mais piedade, mais domínio próprio, mais sabedoria, discernimento, porque nós temos que estar voltados para fazer a vontade de Deus, para atender a vontade de Deus nas nossas vidas, não atender às nossas vontades. Por isso que a oração, irmão, precisa ser variada, precisa apresentar todos esses tipos de orações, súplicas, intercessões e, claro, ações de graças. Precisamos reconhecer o bem que Deus nos faz por meio de ações de graças. Essa é outra coisa que a gente não entende, o mundo não entende. Por que a gente tem que agradecer a Deus? Sabe por quê, irmãos? Só o fato da gente respirar, a gente devia estar agradecendo demais a Deus. O cristão, sim, e o ímpio, mais ainda, você não tem noção. Irmão, Deus não tem nenhuma obrigação de estar suportando o ímpio como ele está suportando. É que a gente acha que isso é a obrigação de Deus. A própria Bíblia diz, ele suportou com muita paciência os vasos de ira. Então ele está suportando, ele está dando um dia atrás do outro para o ímpio. Olha que Deus misericordioso. Porque quando Deus entra com a sua justiça, as pessoas ficam espantadas. Todo mundo se espanta. Mas é porque a perspectiva está antropocêntrica. A visão está no homem, a visão não está em Deus. Então, quando a gente não está com a visão adequada, a gente também ora de forma inadequada. Não ora conforme a vontade de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo colocou a oração como prioritária no culto público. Então ele orienta, a oração deve ser variada. E a oração também
nós vimos no versículo 2, quanto ao seu alcance, deve alcançar ou deve incluir todos os tipos de pessoas. Por quê, irmãos? Porque a oração tem alcance universal. Ela transpõe barreiras geográficas e culturais. E aqui o apóstolo Paulo diz o seguinte, vou ler novamente o versículo 2, 1 e 2 de 1 Timóteo 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. O que ele quer dizer aqui, por todos os homens? Aqui não significa que você deve orar por cada pessoa, literalmente. Ele não está falando isso. Todos aqui não significa cada pessoa especificamente e unicamente, é aquele indivíduo em particular. Mas Paulo está claramente, irmãos, o contexto nos mostra que ele está dizendo que nós devemos orar por todos os tipos de pessoas, todas as categorias. E aí ele dá um exemplo claro com relação às autoridades. Ele diz, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Então, todos os homens aqui são todas as categorias, todos os tipos de pessoas. O mais abrangente que você puder pensar e imaginar. Inclusive, nós vimos que Cristo disse, evidentemente que o ensino de Cristo está em perfeita harmonia com o ensino de Paulo, quando ele disse assim, olha, ore pelos seus inimigos, ore pelos que vos perseguem. Você está orando por todos os tipos de pessoas? Estou orando por meu pai, minha mãe, meu vizinho, o vizinho bom e o ruim. Você só tem vizinho bom. Todos os seus parentes, mesmo aquele que não gosta de você, está orando também. Que tipo de pessoas? Inimigos, amigos, parentes, colegas, judeu, gentil, bárbaro, romano, escravo, livre, rico, pobre, e todos os que estão investidos de autoridade, mesmo as autoridades injustas, devem ser alvo da oração da igreja. E nós lembramos aos irmãos que quem estava governando na época que o apóstolo Paulo escreveu essa epístola era nada mais, nada menos que Nero. Os irmãos sabem, né? Um dos piores, mais cruéis, mais imorais imperadores que Roma. Paulo disse, ore por Nero. Está dizendo aqui. E traz razões para que a igreja ore, para que tenhamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, nessa primeira parte, Paulo nos mostra como deve ser uma oração abrangente, aquela oração do culto público. Nessa segunda exposição, irmãos, eu quero mostrar aos irmãos por que a oração deve ser abrangente. Primeiro, eu mostrei aos irmãos como a oração deve ser, como a oração abrangente deve ser. Agora, por que a oração deve ser abrangente? Que motivos o apóstolo Paulo nos dá para fazermos esse tipo de oração? Veja aí, o primeiro motivo está no versículo 3. Porque agrada a Deus. Observe, vamos ler novamente o versículo 3. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. O que é bom? Que a igreja ore. Que a igreja ore de forma abrangente. Que a igreja ore com todo tipo de oração. Que a igreja ore por todo tipo de pessoas. Deus se agrada disso. Isso é aceitável, isso é bom. Isso é o que Deus quer que a igreja faça. E olhe só, irmãos, isso tem tudo a ver. Olha, isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Os irmãos vão ver que todas essas orações, esses tipos de orações, eles estão muito vinculados a esse propósito divino de salvar. Olha o versículo 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por que é que Paulo diz isso, irmãos? Por que Paulo ensina? Por que Paulo enfatiza? Porque, irmãos, Deus não enxerga as coisas com as lentes que nós temos. Deus enxerga. Deixa eu lembrar para os irmãos 1 Samuel 16:7. Eu vou ler para os irmãos. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Olhamos para os homens, irmãos, em especial aqui o que Paulo está enfatizando, os reis. Reis aqui você pode entender do nosso contexto, presidentes, governadores, prefeitos. Nós olhamos para os investidos de autoridade,
Considere as autoridades como os vereadores, deputados, senadores, juízes. Isso de forma, estou simplificando, mas todo. E muitas vezes nós não vemos razões para orar por eles. Ou talvez só consigamos fazer orações imprecatórias. Só olhamos para ele e diz: eita, achei, Senhor, uma oração boa para fazer. Vou orar. No texto que nós lemos, irmãos, o profeta, o homem de Deus, olhando para todos os filhos de Jessé, não enxergava razões para ungir Davi como rei. Eu sei que naquele momento Davi não estava presente. Mas se Davi tivesse ali presente, que era o último da fila, não era? Ele nem estava lá. Mas se ele tivesse lá, ele certamente não teria. Por quê? Porque quando ele viu a Eliabe, ele disse consigo mesmo, está lá em 1 Samuel 16,6, ele disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. E Davi era o último da fila, como foi, né? Passaram-se todos. Deus não vê como nós vemos. Deus não enxerga na nossa perspectiva. Por isso, irmãos, que nós temos que fazer a vontade de Deus, mesmo sem compreender e entender todas as coisas, todas as circunstâncias. Porque o crente, o justo, vive por fé, não é assim? Por fé. Então, eu vou fazer, isso é a vontade de Deus. Não sei porquê, eu não vejo razão para isso, mas é a vontade de Deus. Eu não vejo motivo para orar por essa autoridade, uma pessoa ímpia. Mas Deus disse que era porque Deus instituiu as autoridades. E sabe que elas promovendo uma sociedade onde os homens vivem em harmonia, isso vai contribuir para o avanço do reino. Aí você diz: não, pastor, eu oro pelas autoridades, mas muitas vezes você ora pela autoridade que você gosta dela, né? Que você tem simpatia, você considera ela boa, melhor para a população, você ora por ela, né? E pelas ímpias, você ora? Oro não, pastor. Deus disse, isso é bom, isso é aceitável. Eu sei, irmãos, que a maioria tem usado o poder para se beneficiar. Eu sei disso, para fazer nepotismo. As pessoas têm usado sua posição não para cumprir com a sua responsabilidade. Alguém que está investido no cargo de autoridade tem responsabilidades, grandes responsabilidades. Deus o colocou ali para servir, não para ser servido. Só que é exatamente o contrário. É o inverso. Ele serve seus amigos, serve seus parentes, serve seus apadrinhados políticos, serve aqueles que lhe ajudaram a estar no poder. Eu sei que essa é a realidade. Eles têm se corrompido e corrompem. Eu sei que o povo está vivendo de migalhas, irmãos. Enquanto essas autoridades estão gastando descaradamente o dinheiro público. Está aí, irmãos, autoridades viajando em aviões oficiais para ver jogos de futebol. Isso é um absurdo. Gastando, não é esse dinheiro, não é deles, isso é nosso. Aprovam seus próprios aumentos de salários e benefícios numa rapidez imensa. Costumam trocar favores entre si para se beneficiarem, fugirem da fiscalização. Fica difícil, né, irmãos, orar por essas autoridades. Mas a oração que Deus quer, a oração que está de acordo com a vontade de Deus, é aquela que devemos orar, inclusive pelas autoridades de direita, de esquerda, de centro, inclusive as que são inimigas e perseguidoras da igreja. A gente tem que sempre lembrar, irmãos, que nas nossas orações deve prevalecer o seja feita a tua vontade e não seja feita a minha. Calvino diz, irmãos, que deste versículo que nós lemos, extraímos a doutrina geral de que a verdadeira regra para agir bem e apropriadamente é olhar para a vontade de Deus. Como é que eu vou agir corretamente? Eu olho para a vontade de Deus e não devemos empreender nada além do que Ele aprova. E aqui está muito claro. Diz, isto é bom e aceitável diante de Deus. Isso é bom e agradável a Deus. Então, irmãos, existe uma regra para a oração piedosa, que aqui nós chamamos de oração abrangente, aquela que é feita em público. Devemos seguir a Deus como nosso líder. Todas as nossas orações devem ser reguladas pela vontade de Deus e pelo comando de Deus, conclui Calvino. Estou percebendo, irmãos? Talvez eu diria que o ato mais simples de culto é a oração, né? Basta você abrir. Mas até nessa simplicidade, nessa coisa simples,
até naquilo que a gente vai falar, as palavras que saem da nossa boca, publicamente, quando dirigidas a Deus, tem que estar em conformidade com a sua vontade. Entende? Porque a gente precisa conhecer a vontade de Deus. Nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos ter intimidade com Deus. Por que eu preciso ter intimidade com Deus? Não é para ser íntimo, para Deus fazer a minha vontade, não. É para eu conhecer melhor a vontade dEle para a minha vida. É imperioso que oremos segundo a sua vontade, conforme a sua vontade. Precisamos estar alinhados com a vontade de Deus. Porque Deus tem um propósito para cada um dos seus filhos, para a igreja em especial. Quando Deus diz, de fato, Deus tem um plano específico para a vida de cada um. Lembre-se, o plano é dele, não é seu. Não é seu. Ele planejou para você. Ele traçou para você. Agora, ele não revelou todo esse plano, senão ele tem revelado esse plano. Dia após dia. Existe a revelação geral que está aqui. Existe a revelação pessoal específica que Deus vai falando a você. Vai lhe mostrando como é que ele vai fazendo isso. Ele vai fazendo pelos meios de graça, pelas pregações, pelos estudos, as conversas santas com os irmãos, pela leitura da Escritura, da palavra de Deus, pelas orações, quando você vai orando cada vez mais, segundo a vontade de Deus, Deus também vai falando contigo. Tu fala com Deus e Ele fala. O Pai se agrada de ver seus filhos orando e vivendo na sua dependência. E o que ele quer? Ele quer que seus filhos intercedam por todos os homens. Esta é a vontade dele. Deus, irmãos, vai realizar a sua vontade. Deus vai realizar a vontade dele. Mas ele vai fazer isso por meio da igreja. Deus quer manifestar a sua glória por meio da igreja, conforme o seu plano, a sua maneira, como ele tem feito com o seu povo desde o passado. Voltemos novamente para aquele episódio de quando ele libertou o povo dele da escravidão do Egito. Ele disse, olha, eu vou manifestar aqui a minha glória, eu vou manifestar aqui o meu poder, eu vou manifestar aqui a minha grandeza, eu vou mostrar aqui que eu faço distinção entre os egípcios e o meu povo. Não caiu uma pedra de chuva, não caiu uma praga, nenhuma praga atingiu o povo. A escuridão, lembra da praga que foi trevas? Nenhum fósforo se acendia na casa dos egípcios, mas na casa dos israelitas tinha. Eu vou fazer distinção, e eu vou manifestar isso por meio do meu povo. Como é que eu vou fazer isso? Quando meu povo estiver fazendo a minha vontade, estiver orando conforme a minha vontade. Ele quer manifestar a sua glória por meio da igreja. E uma das maneiras, irmãos, que ele vai manifestar a sua glória é pela redenção, pelo resgate dos eleitos, manifestando a sua graça salvadora em pecadores miseráveis. Deus quer formar um povo de toda tribo, língua e nação, conforme nos diz Apocalipse 5:9, e os constituir reino e sacerdotes para reinar sobre a terra, Apocalipse 5:10. Isso nos ajuda a entender ainda mais o versículo 4. Vamos voltar de novo para 1 Timóteo 2:4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quem são esses homens? Quem são todos esses homens? São pessoas de toda tribo, língua e nação. Ou seja, resolveu Deus escolher para o seu reino pessoas de todas as nações, etnias, cultura, costumes, tribos, classes sociais, classes econômicas, sejam súditos, governantes, autoridades, judeus e gentios. Por isso a gente tem que orar por todos os homens, porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Por essa razão, Hendrickson afirma que, em certo sentido, a salvação é universal. Por quê? Porque ela não se limita a certo grupo em particular. É o rei e o súdito, o rico e o pobre, o aristocrata e o campesino, o patrão e o empregado, todos estão incluídos no abraço ilimitado de Deus, disse William Barclay. Então nós não podemos limitar nossas orações, elas precisam ser abrangentes. Esse é o tipo de oração que agrada a Deus. Agora, ele não disse somente que deseja que todos os homens sejam salvos. Olha a parte B do versículo 4. Também que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quando Deus concede o arrependimento, Deus a salva.
ainda o caminho a percorrer, que é chegar ao pleno conhecimento da verdade. Isso quer dizer que o homem ainda vai ser salvo? Não, ele está salvo. Mas, irmãos, há um processo aí. E nesse processo o homem não é passivo. Por isso que Paulo escreveu aos Filipenses e disse: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Para quê? Para aprovardes as coisas excelentes, a ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Filipenses 1, do 9 ao 11. E ainda escrevendo aos Colossenses, olha o que Paulo disse lá em Colossenses 1, 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, irmãos, aquele que é verdadeiramente salvo, o eleito de Deus, vai se tornar alguém ativo em conhecer a verdade plena de Deus. Ele vai conhecendo, vai crescendo em pleno conhecimento. Por isso que Paulo disse, ele ora por isso. Paulo sabe que aqueles irmãos são salvos. Eu disse, mas vocês têm mais a conhecer de Deus. Vocês têm muito a conhecer de Deus. O conhecimento de Deus é infinito. Vocês estão no começo, no comecinho, nos primeiros passos. Daí ele diz, escrevendo aos Filipos 2,12, desenvolvam a sua salvação com temor. Meus irmãos, há um incontável número de pessoas que têm conhecimento, mas é um conhecimento de Deus meramente intelectual. Eles não têm um conhecimento pleno. Eles dizem que conhecem a Deus, eles estão na igreja, eles professam a Deus, mas eles estão vivendo nessa superficialidade do conhecimento. Eles não têm a intimidade com Deus, o pleno conhecimento de Deus. Eles não têm um pleno conhecimento da verdade do que é ser um cristão. Daí Paulo, que esses a quem Deus deseja e salva, cheguem a esse pleno conhecimento da verdade, a toda a verdade. Por isso, irmãos, que a oração abrangente, a oração que agrada a Deus, é aquela que pede por todos os homens, sem distinção de classe, etnia e nacionalidade, de modo que eles cheguem ao pleno conhecimento, que suas mentes e seus corações estejam tomados pela verdade. A gente costuma dizer, irmãos, e costuma orar assim mesmo. Costuma orar, muitas vezes nós oramos, que Deus, que aquela verdade não só fique na mente, mas desça. A gente que tem conhecimento, irmãos, é só estar aqui na mente, mas não desceu para o coração. Seu coração não é íntegro, inteiro, entregue, completo diante de Deus. Eles acham que podem negociar, eles acham que podem escolher, não, aqui eu faço a vontade de Deus, é conveniente, dá para mim, isso se encaixa na minha agenda, se encaixa nos meus planos, se encaixa, eu vou entregar a parte aqui, agora a outra parte fica com, eu decido, eu resolvo, eu vejo como é que eu faço, mas eu estou dando parte. Ele quer administrar, ele quer negociar. Deixa eu lembrar de novo a negociação. Faraó queria negociar com Moisés. A primeira negociação de Faraó, quando parecia que ele estava arrependido, disse assim, tá bom, vocês vão adorar no deserto, né? Tá, quem vai? Moisés disse, todo mundo, vai todo mundo. Aí Faraó disse, está vendo como vocês já vi, olha, sabia que vocês estavam com má intenção. Se vocês não tivessem com má intenção, podia deixar as crianças, iam vocês, os adultos. Depois ele quis negociar de novo. Aí ele disse, tá bom, dessa vez você vai as crianças, agora seu gado fica, tá? Suas coisas ficam. Quer negociar com Deus? Para servir a Deus. Lembre-se que Moisés disse, deixa meu povo ir para que me sirva. Servir a Deus é com tudo. Não ficou nada no Egito. Seus bens, suas posses, sua família, suas intenções, seus dons, seus talentos, suas habilidades. Vai tudo para servir a Deus. Você não vai ter, você quer negociar com Deus? Não, meu filho, não queira negociar. Isso foi Faraó. Eu vou te servir, Senhor. Agora eu vou escolher aqui algumas coisas, eu vou deixar para mim, tá? Eu vou administrar, ok? Não é assim que funciona. Mente e coração. Quer dizer tudo. Eu pergunto, irmãos, uma pergunta de aplicação. Nos seus objetivos, suas orações estão em sintonia com a vontade de Deus?
Você, quando tem orado a Deus, tem dito: Senhor, faça-se a tua vontade. Você tem se esforçado diligentemente para fazer essa vontade, para conhecer a vontade de Deus. Aqui no texto, Paulo está dizendo: interceda pela salvação de todos os homens. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Ouça bem: se a salvação das pessoas ao seu redor dependesse das suas orações, elas seriam salvas? Eu vou repetir: se a salvação das pessoas que estão ao seu redor dependesse das suas orações, elas estariam salvas? A vontade de Deus é uma igreja que intercede por todos os homens. Deus deseja salvar as pessoas da culpa do pecado, do poder escravizador do pecado, da condenação que vem por causa do pecado. Olhe, preste bem atenção, as pessoas estão aí orando, tem muita gente orando nas igrejas, sabe o quê? Somente para Deus livrar as pessoas do mal, de sofrer o mal. Mas não estão orando para elas serem livres do mal eterno. Eles só estão pensando só: olha, que livre o Senhor. Pega esse versículo, esse Salmo 90 que a gente leu. Tem muita Bíblia, né, na casa das pessoas aberta no Salmo, para que Deus livre, tenha o livramento. O livramento de sofrer um acidente, né, um roubo, ou algum outro tipo de violência. Mas não tem orado pela coisa. Isso é agradável, isso é bom, agradável a Deus, nosso Salvador. Porque a oração deve ser abrangente. Por quê? Primeiro, porque ela agrada a Deus. Segundo, porque Cristo morreu por todos. Versículos 5 e 6, vamos ler novamente. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Paulo continua nos mostrando razões, motivos nesse versículo, ou nesses versículos, pelos quais as orações no culto público devem ser abrangentes. A oração não pode limitar, porque Deus não limitou a redenção. Sua redenção vai alcançar todos os povos, todos os tipos de pessoas, sem importar sua condição social, nacionalidade ou qualquer tipo de que você possa fazer. Irmãos, olha, naquela época, muitas nações eram estranhas à fé. Não é? Paulo escreveu essa epístola. Éfeso, a cidade na qual Timóteo pastoreava, era povoada por muitos deuses. Era centro de bruxaria, ocultismo. Foi o berço do gnosticismo, profundamente marcada pelo politeísmo greco-romano, com destaque para o culto à deusa Ártemis ou Diana. O templo de Diana em Éfeso era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Atraía peregrinos de toda a região e era uma grande fonte de renda para a cidade. Os irmãos sabem que Paulo sofreu por conta disso. O que é que Paulo mostra nesse versículo aqui? A unicidade de Deus. Que Deus é único e um só. E isso é a base para a universalidade da redenção da humanidade. Paulo está dizendo para aqueles irmãos, e está dizendo para nós também: não há um Deus para César, o imperador, e outro para os... Não há um Deus para os judeus e outro para os gentios. Não há um Deus para os cidadãos livres e outro para os escravos. Irmãos, em Roma tinha muitos escravos. Não há um Deus para isso e outro para aquilo. Como eles viviam naquela época? Eles, porquanto há um só Deus. Quando ele escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13, ele diz: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Há um só Deus, há um só Espírito, há um só batismo. Calvino diz que Paulo traz à lembrança dos crentes a unidade de Deus para que eles saibam que estão conectados com todos, porque há um Deus de todos. Quebrando, irmãos, aquela concepção daquela época cheia de deuses, Deus para isso, Deus para aquilo. Veja hoje em dia aí, a religião é o santo do casamento, o santo disso, o santo daquilo, não é? O dos pobres, o das grávidas, o das parteiras. Paulo nos diz: há um só Deus, e ele diz também: há um só mediador. Sabe por quê, irmãos? Porque não basta ter só um Deus. Por que precisa ter um mediador? Porque o homem precisa ser ligado
a Deus. Se não tiver um mediador, irmãos, o homem está perdido. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele nasce destituído de Deus. Não é assim? Romanos 3:23. Porque todos pecaram e estão destituídos. Porque todos pecaram e carecem de Deus. Tá bom, mas o homem está aqui e Deus está aqui. E entre eles há um abismo que é intransponível para o homem. O homem precisa de quê? De alguém que o una a Deus, que o ligue a Deus. E Cristo é o único que pode atuar e unir essas duas partes. Porque ele tanto é Deus, quanto, em 2 Coríntios 5:19 diz, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Quem é esse mundo? Todos os tipos de pessoas, nós já sabemos. Não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, todos os tipos. Cristo pode fazer isso porque ele é o Deus homem. Ele pagou o castigo exigido pela lei de Deus, satisfazendo a justiça divina. Irmãos, Cristo sabe o que é ser homem, porque ele foi verdadeiramente homem. Ele sentiu fome, sede, padeceu, foi tentado, não pegou, sofreu, morreu e ressuscitou. Tito 2,14 nos diz, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Aí eu pergunto, que povo é esse? Aquele que nós dissemos em Apocalipse 5:9. Aqueles que procedem de toda tribo, língua, povo. Em Apocalipse 7:9 também a mesma linguagem. Depois destas coisas olhei e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Fica bem mais clara essa expressão, né? Deseja que todos os homens sejam, todos de toda a raça. Os irmãos sabem que era difícil para os judeus. Inclusive, quando Paulo diz que Cristo é verdadeiramente homem, que ele diz um só mediador, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, ele enfatiza, homem. Ele está combatendo, irmãos, o docetismo, que era uma heresia cristã primitiva, que ensinava que Cristo não tinha um corpo humano verdadeiro, mas apenas parecia ter um corpo físico. Eles negavam a encarnação real de Cristo, afirmavam que Jesus era um espírito puro e que seu corpo era uma ilusão, uma aparência. Por quê? Porque para eles Deus não podia assumir a carne. Essa visão influenciada pelo gnosticismo. O gnosticismo dizia que a matéria é má e o espírito é bom. Então Deus não pode ter corpo, carne. Então para eles Cristo não sofreu de verdade na cruz, nem morreu fisicamente. Ele pareceu sofrer. Acho interessante, irmão. Eu lembro bem, quando eu era adolescente, esperando o ônibus, e eu escutei uma pessoa dizendo exatamente isso. Ela dizia, Cristo não sofreu, rapaz. Aquilo dali que você estava vendo, ele não estava sofrendo, ele não estava sentindo aquelas dores, não. Ele não podia passar por aquilo. Era só para a gente assim se comover. Nada se faz novo debaixo do sol, né? Nenhuma doutrina, nenhum ensino, nenhuma heresia, normalmente aparece nova, não é requentada do engano. Voltemos ao versículo 6, final do versículo 6. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos, os irmãos já sabem quem são esses, todos de todos os povos, tribos, línguas e nações, o seu povo, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Paulo está dizendo, essa verdade precisa ser proclamada. Qual é a verdade? A verdade é que Cristo se deu a si mesmo em resgate por todos os homens, independente de que eles são. Se reis, imperadores, autoridades, cidadãos, súditos, gregos, romanos, judeus, bárbaros, homem, mulher, criança, rico, pobre. E o desejo dele é que todos esses, que são seus, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus, por quê? Porque corresponde ao seu plano eterno. Por que essa mensagem era muito relevante? Porque esse mistério só foi completamente revelado na nova dispensação. Os irmãos vão entender. Na antiga dispensação, por isso que eu disse que os judeus tinham muita dificuldade de entender. Na antiga dispensação,
praticamente apenas os judeus eram alvo da graça salvadora de Deus. Pouquíssimos gentios, irmãos, são unidos ao povo de Deus na antiga aliança. Faça um exercício aí e pense, quantos de fora ali do círculo de Israel, foram salvos, que tem registro na Bíblia? Pouquíssimos, considerando toda a humanidade. A gente só tem um evento, um único evento, que Deus manifestou misericórdia. E quando ele fez isso, o principal judeu que devia se alegrar não se alegrou. Foi quando ele fez 120 mil pessoas se arrependerem, lá em Nínive. Fora isso, é um ou outro. A gente vê o nome de um, né? Só que agora é o tempo oportuno da divulgação dessa verdade. A verdade de que Deus quer salvar não só o judeu, mas também o gentio. E de onde esse gentio? De todos os lugares. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 3, versículo 6, diz assim: a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. A saber que os gentios, quem são os gentios? Todos os homens alcançados pela graça de Deus em todos os lugares, em todas as nações. É isso. Por isso, irmãos, é bem possível que nós estejamos agindo em certo sentido como judeus. Atente bem para isso. Eles não criam e algumas vezes não queriam, como foi o caso de Jonas, a conversão dos gentios. Jonas não quis, irmãos, a conversão dos gentios, né? Ouça bem, se as nossas orações não são abrangentes, entendendo que Deus pode salvar todo tipo de pessoas, inclusive as autoridades mais terríveis, os homens mais terríveis, nós estamos pecando como judeus. Você acha que não, mas você está pecando como judeu, achando que Deus não vai. Não, Deus não vai salvar essa pessoa. Jonas não queria, irmãos. Jonas foi lá para pregar e queria que Deus condenasse. E Deus ainda perguntou: é razoável essa sua? É razoável? Se é, porque ele não queria, irmãos. Aquele povo que Deus estava salvando era um povo ruim, cruel. Será que a gente não está pensando do mesmo jeito que a gente não está orando por essas que a gente já julgou e disse que Deus não tem que... Se a gente não interceder, irmãos, por todos os tipos de... Independente daquilo que fizeram, do seu passado ou do seu presente, nós estamos aí. Deixa eu lhe ajudar. Você crê com facilidade, preste bem atenção, você crê com facilidade que Deus pode salvar um assassino, um matador, como a gente está com... Também no passado eu escutei de uma pessoa, disse: não, rapaz, fulano fazer parte da igreja é mais fácil, mas Beltrano é cachaça, é festa, é mulher, isso aqui é muito mais difícil ir para a igreja. Quando a salvação depende da gente é difícil. Todos os homens, irmãos, são todos os homens. Cristo tem poder para salvar todos aqueles que Ele quiser. Ele é mediador que se deu em resgate por todos. Sua morte é eficaz para o seu povo. Potencialmente, irmãos, o poder de Deus poderia, e a morte de Cristo, potencialmente poderia salvar o mundo todo. Só que Ele disse que Cristo viria salvar o seu povo dos pecados dele. Só que quem é o seu povo? Pessoas de todas línguas, tribos. Ele resgatou a prostituta Raabe, ele salvou a moabita Esther, ele salvou Manassés, ele salvou Nabucodonosor. Você ia acreditar que Nabucodonosor ser alvo da graça de Deus? O homem mais poderoso do império da Babilônia, orgulhoso, soberbo, chegou e disse: eita, olha essas coisas aqui, os jardins, olha o meu poder, quantos povos estão debaixo do meu poder, o que eu disser aqui acontece. Deus fez-lo um animal selvagem. Ele salvou a mim e a você. Ou você se acha melhor do que os outros? Se você achar que é melhor do que... não tem diferença nenhuma. Concluindo, irmãos, versículo 7. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé. Paulo é testemunha do caráter abrangente da salvação. Ele foi enviado aos gentios, ou seja, a outros tipos de povos. Os irmãos entendem melhor agora a quantidade das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Irmãos, se o evangelho chegou até nós, pela graça de Deus que usou o apóstolo Paulo. E Paulo, ele mesmo diz, foi concedida a ele misericórdia, para que no principal pecador fosse evidenciada a longanimidade de Jesus, e ele ser exemplo para os que hão de crer, para que o plano de Deus para a salvação dos homens de toda tribo e nação pudesse ser concretizado. Paulo foi designado pregador. Ele foi uma testemunha. Assim, irmãos, como
cada um de nós deve... Não, pastor, essa palavra aí foi Paulo, disse que era a missão era dele, pode ser para Timóteo, que era um pregador, mas Paulo disse a Timóteo que a igreja deve orar por todos. E ela não vai testemunhar, não, essa verdade? Ela vai querer guardar essa verdade? Não vai ser testemunha, não? Assim como Paulo, assim como Timóteo, um membro de qualquer igreja, também foi alcançado pela mesma graça. Foi pela mesma obra da salvação, porque há um só Deus, irmãos, nos faz arautos neste mundo rebelde. Porque neste mundo, Deus deseja manifestar a sua misericórdia para com rebeldes, transformando-os em súditos obedientes. E isto começa onde? Isto começa na oração pública. Uma oração abrangente, uma oração variada, com súplicas, intercessões e ações de graça. Uma oração que inclui todos os tipos de pessoas, porque essa oração agrada, porque uma oração dessa é eficaz. Você sabia que sabe por que a oração é eficaz, irmãos? Cristo morreu por essa. Então, se ele morreu por elas, ore por elas. Essa é a vontade, que nossas orações, irmãos, reflitam o plano de Deus. Deus que elege um povo entre todas as nações. Que essa igreja seja marcada por uma intercessão. Que Deus nos abençoe. Ajuda-nos, ó Deus, a ampliar a nossa visão, a começar pelas nossas orações. Perdoa-nos, Senhor, porque não temos orado, Senhor, ainda de forma conveniente, uma oração abrangente. Temos muito pelo que orar. Temos muitos tipos de oração a fazer. Temos sido, ó Deus, relapsos. Nossas intercessões são poucas, súplicas são poucas. Nossas ações de graça são poucas, diante de tantos motivos que nós temos. Ajuda-nos, ó Deus, a ter a Tua vontade como o foco das nossas vidas, não a nossa vontade. Para que a nossa vida, Senhor, seja voltada para fazer a Tua vontade. Mostra, Senhor, no nosso ser, aquilo que temos resistido em função da Tua vontade. Temos guardado para nós, ó Deus, reservado, quando já deveríamos colocar tudo daqui, venhamos a glorificar o Teu nome, Senhor, intercedendo por todos. No nome de Jesus, nós te pedimos. Amém.